Olá, gente, tudo bem por aí? Tudo em ordem? Vamos comentar um pouquinho essa questão do vestibular da Santa Casa, essa prova específica, discursiva. Foram 8 questões de biologia, com itens A e B, e normalmente, se vocês prestarem atenção, o item B ele era bastante específico, né? O item A talvez um pouco mais imediato, o B exigindo realmente conhecimento da matéria. No nosso julgamento, nenhuma dessas 8 questões, então desses 16 itens, foi trivial. Alguma um pouquinho, talvez, mais comum na forma de abordagem, mas normalmente as questões elas tinham um nível de complexidade de médio para cima. Então uma prova que se presta mesmo a selecionar pessoas, candidatos bem preparados. Alguns destaques, algumas menções honrosas aqui. Primeiro, uma questão de coevolução, um assunto muito legal, aquela relação que existe a longo prazo das folhas da moreira com a lagarta e todo um processo de seleção natural e de defesa contra a herbivoria. Uma questão de metabolismo energético, mostrando ali um sistema 1 e um sistema 2, que o aluno deveria conseguir interpretar como sendo a cadeia respiratória do processo da respiração celular, um processo mitocondrial, com a parte também da fotossíntese. E ainda era necessário você relacionar numa mesma célula os dois sistemas. Talvez esse vínculo sendo feito pela glicose produzida na fotossíntese e consumida pela respiração. Muito legal essa questão. Tivemos também uma que falava sobre diabetes mellitus, até bastante esperado, uma prova da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, a diabetes mellitus, a insulina, um assunto sempre em pauta. Mas essa mesma questão se relacionava depois com terapia gênica, com a utilização de vírus como vetor, um assunto moderno, um assunto atual de biotecnologia. Tivemos também uma questão que falava de uma bomba artificial que era usada por pessoas com insuficiência cardíaca. Talvez o item A tranquilo, identificar fazendo a função do ventrículo esquerdo do coração, no bombeamento do sangue arterial. A própria imagem da questão indicava o fluxo arterial e a bomba sendo utilizada para isso. O item B, que perguntava também o funcionamento da válvula cardíaca, no enchimento e esvaziamento correto das câmaras do coração. Isso não é um assunto muito recorrente. A gente sempre fala das válvulas, os nomes são lembrados, mas a função exata, sobretudo para o aluno descrever isso na forma de palavra, deve ter dado um pouco de trabalho. Tivemos também uma questão de fotoperiodismo. O item B dessa questão é a própria definição de fotoperíodo, que o que importa mesmo é o período contínuo de escuridão. Uma planta de dia longo, na verdade é uma planta de noite curta, e por aí vai. Essa questão talvez um pouco mais clássica na abordagem. Tivemos uma questão muito legal de ritmo respiratório. O enunciado dizia que eram 2 neurônios que, através do nervo frênico, comandavam o funcionamento do diafragma. Mas nessa questão o aluno deveria lembrar toda a dinâmica ventilatória. Lembrar, por exemplo, que a contração diafragmática é associada à ampliação do volume torácico e consequente redução da pressão interna. Então a contração do diafragma, no caso pelo neurônio A da figura, promovia a entrada de ar. E aí o neurônio B, o próprio esquema representava isso, associado à expiração. No segundo item dessa questão era necessário o aluno lembrar da função que a acidez sanguínea tem sobre o bulbo, no sentido de que se sobrar gás carbônico, a acidose sanguínea acaba estimulando o centro respiratório, que aumenta o ritmo para você se livrar do excesso de gás carbônico. Você tem que aumentar a frequência de ins e de expiração. Uma questão muito bem feita. Tivemos também uma questão de genética misturada ali com erro de disjunção, A gente normalmente fala, é comentado em aula e aparece historicamente em vestibulares, não disjunções, erros na hora de separar cromossomo na meiose. Isso teria como consequência erro na produção de gametas. Só que não era o caso. Eram 2 gêmeas monozigóticas, uma com síndrome de Turner, em que faltava um cromossomo X, a outra com a síndrome do triplo X, que tinha um desses cromossomos a mais, e tinha que explicar como, se elas são formadas a partir de um mesmo zigoto, como que elas têm alterações genéticas diferentes? E aí é claro que a culpa recai sobre um erro na divisão cromossômica durante a mitose do zigoto. Muito bem feita essa questão. Então, uma prova bastante exigente, bastante adequada. Espero que vocês tenham colhido os bons frutos dos estudos. É isso, gente. Boa sorte e até a próxima.